Agora, eu acho que nós temos que mudar o conceito e falarmos a verdade. E eu parabenizo aqui a bancada do PMDB nesse sentido, de cobrar, de cortar na própria carne. E eu não estou dizendo isso porque meu partido é oposição ao senhor governador, não, porque tenho o maior respeito a ele. Agora, eu acho, e aqui eu tenho agido da seguinte forma, senhor presidente, aqui nessa Casa Legislativa, ou no meu gabinete móvel, quando a gente recebe alguém, que alguém nos procura com alguma reivindicação, mesmo que seja para dizer um não, mesmo que seja para dizer que não teve como ser resolvido aquela situação, a gente retorna ao contribuinte, ao cidadão. E eu acho que o governador teria que ter feito isso. Porque aquela parafernália de assessores, aquela coisa toda lá bonita, e nós não tivemos uma resposta. Isso foi uma falta de respeito com essa casa, com esses parlamentares. Ele falou que no dia 15 de janeiro nos receberia. Estavam presentes. E com os deputados que foram muito bem recebidos, que dão sustentação ao governo no estado do Rio de Janeiro, lá na Assembleia Legislativa. Então, para encerrar, senhor presidente, eu quero dizer que nós estaremos trabalhando incansavelmente nesta comissão do idoso. E vou contar com Vossa Excelência, como Vossa Excelência disse aquele dia, que estaria dando-nos a maior força possível para fazermos com que essa comissão ande nessa casa e para que a gente possa dar aos idosos, aqueles que têm mais de 60 anos, uma vida digna, uma vida com coerência. E aqueles que hoje fazem o empréstimo pessoal, como disse aqui os vereadores, quem estiver trabalhando sério, quem estiver trabalhando corretamente, não precisa se preocupar. É só fazer a coisa legal, é só respeitar o direito do outro. O que está faltando na gente, no ser humano, é respeitar o outro. Só que o sujeito se preocupa muito com o que o outro está ganhando, com o que o outro está fazendo, não se preocupa com si. É por isso que a coisa não vai. Nós temos que pensar grande. Nós temos que parar de micuinha. E o vereador não é mais bonito do que o vereador Roberto, ou vice-versa. Nós temos que parar com isso. Não, vereador, pode ficar tranquilo. Nós temos que começar, a pensar grande, a pensar que a cidade evoluiu, que os meios de comunicação hoje é a maior arma da população de Nova Friburgo, que a toda hora você vê todo mundo, sempre, às vezes, saltam uns deslizes, como eu falei agora do cartão cooperativismo, não é isso? Cooperativo. Vamos lá, senhor presidente. Corporativo. Cartão de crédito corporativo. Corporativo. Mas você era um professor, eu não tive essa oportunidade de ser um professor universitário. Começamos então, juntos no João Bazé, um pouco de... Mas o senhor foi mais adiante, porque o senhor era um aluno mais disciplinado do que eu. Então, o senhor teve a oportunidade de ser um professor universitário. Então, quando eu cometer alguns deslizes, vereador, que o senhor me corrija, que com maior humildade, tem mais um professor aqui, Jorge Carvalho, que eu estarei atento a aprender, que aprender é sempre muito bom. Agora, Vossa Excelência acaba de dar o motivo porque seus avós puxavam sua orelha. O senhor disse que não era comportado. Não, realmente eu não era. Acabou de confessar. Mas as pessoas erram e vale a pena a gente mudar e andar no caminho correto e nos lapidar a cada dia. Por isso que a cada dia, vereador, eu tenho me lapidado para que eu possa representar com dignidade não só essa casa, mas a população que me confiaram 1.710 votos. Muito obrigado. Espero contar não só com a comissão de apoio ao idoso desta casa, mas a todos os pares, para que a gente possa trazer grandes projetos aqui para beneficiar uma parte da sociedade de Nova Friburgo, que muito colaborou para o progresso e bem-estar do nosso povo. Muito obrigado. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, senhores vereadores, desde o início dessa sessão, a gente vem falando aqui. Primeiro se falou na taxa de incêndio, que é inconstitucional, que essa taxa está sendo discutida em outros estados, como o estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais já derrubou essa taxa. Se falou também na taxa de iluminação pública, que está sendo questionada agora pelo PMDB, junto à Justiça, a sua inconstitucionalidade. Mas eu queria trazer aqui também a questão de um imposto, que é o IPTU. Eu não sei se os vereadores têm sido procurados por alguns munícipes dessa cidade reclamando o aumento absurdo que houve no IPTU. Na semana passada, por exemplo, fui abastecer o meu carro no posto aqui em Duas Pedras. Um cidadão me chamou e me disse que o imposto dele do IPTU do ano passado foi, eu acho que 100 ou 120 reais, e agora tinha subido para 200 e tantos reais. E mencionou mais 3, 4, 5, 6 pessoas nesse sentido, que esses impostos tinham sido aumentados.
Eu comecei a indagar deles o porquê disso. Se eles tinham aumentado a sua casa, se fizeram a revisão na casa. Falaram que não, era o mesmo imóvel. Este dia estava no meu gabinete, chegou uma senhora também questionando sobre o aumento do IPTU de uma forma absurda. Me apresentou um carnê do ano passado, deste ano, que foi um aumento em torno de 200%. Isso me fez lembrar que esta casa aqui recebeu um Código Tributário Municipal em 2005, onde nós da bancada de oposição dizíamos já que se aprovássemos esse Código Municipal, o imposto ia aumentar de forma absurda. Porque naquele código, eles não aumentavam a alíquota do imposto. Eles aumentavam a base de cálculo. O que quer dizer isso? O valor venal. Quer dizer que, se a alíquota do IPTU é em torno de 2%, ela continua sendo 2%. Só que o valor do imóvel foi atualizado. E nós denunciamos isso nesta casa aqui. Conseguimos barrerar a votação do Código em 2005, mas, infelizmente, no final do ano de 2006, nós não conseguimos impedir a votação. E nós dizíamos que, se o Código Tributário Municipal fosse aprovado, aconteceria o que está acontecendo hoje. Alertamos a todos os vereadores. Fizemos um movimento popular, eu e o vereador Roberto Vermelins, encabeçamos um movimento popular nesta cidade, distribuímos alguns cartazes no município, denunciando o que estava acontecendo, e, infelizmente, está aqui o líder do governo, nos atacou seriamente. Inclusive, esteve aqui na tribuna, se comprometendo que no imposto municipal, do IPTU, aumentaria acima de 2% ou 3%. Violando até minha privacidade. Trouxeram aqui nesta tribuna o IPTU do meu apartamento. Mas, hoje eu me sinto de alma lavada. Eu me sinto de alma lavada. Porque o que nós falamos hoje está acontecendo. E todos aprovaram esse aumento dos impostos. Eu acho que aqueles vereadores da bancada do governo que aprovaram esse aumento do IPTU, que aprovaram aquele Código Tributário Municipal, teriam que ir agora, têm obrigação de ir agora ao Poder Público, Executivo Municipal, à Prefeitura, e pedir que permaneça o IPTU nas mesmas condições que foram pagas no ano 2007. Porque a população não suporta mais pagar os impostos. Nós tivemos aqui a secretária municipal de Fazenda, onde o vereador Jorge Carvalho, ela nos informou que tem 20 mil ações ajuizadas na Justiça, em execução fiscal, que as pessoas que são proprietárias de um imóvel só, estão tendo seus imóveis penhorados. E ninguém tem um imóvel penhorado porque quer, não. As pessoas não estão pagando os impostos porque não querem pagar, não. As pessoas não estão pagando os impostos porque estão com dificuldades financeiras para isso. As pessoas não tiveram o reajuste dos seus salários de acordo, na mesma proporção que está sendo aumentado o IPTU. Vereador, me permite uma parte? Concedo sim, vereador. Me procurou uma senhora e eu orientei que ela fizesse um recurso administrativo e protocolasse na prefeitura, pedindo a revisão, porque realmente o valor do aumento era muito maior do que a inflação. E aqui o líder do governo dizia que o aumento seria somente da inflação. Mas a minha assessoria me informou hoje à tarde que a senhora esteve no meu gabinete dizendo que não estavam recebendo recurso e estavam cobrando uma taxa para você apresentar um requerimento na prefeitura, que é um absurdo. O recurso não pode ser cobrado. Qualquer requerimento na prefeitura não pode ser cobrado, a não ser aqueles estipulados, por exemplo, certidões, nesse coisa. Agora, você entrar com requerimento pedindo revisão do seu IPTU, não pode ser cobrado e tem que ser aceito pelo protocolo e encaminhado para a sua análise. Mas por que aconteceu isso? Nós denunciávamos, vereador Jorge Carvalho, porque aprovaram um Código Municipal nesta casa aqui, enviado pelo Poder Executivo, que a avaliação do valor venal poderia ser feita pela prefeitura a preço do mercado imobiliário. Olha o absurdo. E vou dar um exemplo de Vossa Excelência aqui. Se você mora num apartamento, num edifício, num apartamento, o seu vizinho vende o apartamento dele, a prefeitura faz uma avaliação de venda desse apartamento, poderá ela fazer atualização dos demais imóveis vizinhos.
Vereador, concede a parte? Concedo sim, A vereador. partir desse momento, ela cria o referencial. O referencial. E o referencial sempre é a maior. As diferenças que existem dentro de cada imóvel, apesar de serem imóveis do mesmo prédio, cada um tem uma configuração interna diferente, de acordo com a capacidade financeira do proprietário ou do gosto. Então, quando o fiscal vai analisar aquele imóvel, ele vai lá para verificar se o valor declarado é aquele mesmo, e se ele achar que não, ele vai colocar a maior, nunca a menor, criou-se o referencial naquele prédio. Uma outra questão tributária que está me preocupando muito, e eu tenho recebido reclamações, não tive acesso ainda, já pedi alguém para pegar e me informar, a questão dos imóveis foreiros à municipalidade. Esse valor foi corrigido, porque determinados imóveis, esse era um valor fixo, determinados imóveis com a desvalorização da moeda, esse valor não pôde ser corrigido, não foi mais cobrado. Parece que agora atualizaram tudo. E não pode. E não pode. Mas parece que eles afirmam que a casa autorizou. Não tem. Foi decreto legislativo, Não, decreto do Executivo. O Executivo 001 de 2007. Se foi decreto, é pior ainda. Pior, não pode. O foro não pode ser realizado, a não ser pela inflação. Exatamente, mas não tendo sido corrigido ao tempo, aqueles valores perderam o efeito. Ficaram um valor tão insignificante que a prefeitura não cobrava mais. Só que agora, segundo informações que eu tenho recebido, determinados imóveis foreiros à municipalidade já estão em dívida ativa por questões de correção que eu desconheço a forma como foram feitas. Então, senhor vereadores, e eu vou falar a Vossa Excelência que eu vou fazer a partir de hoje. As pessoas que me procuraram com os IPTUs que aumentaram de forma absurda. Eu vou pegar os IPTUs e vou encaminhar o líder do governo, foi um que se comprometeu nesta tribuna aqui, e que ele vá ao governo dele resolver esse problema. Porque quem sobe a tribuna, defende um governo, se compromete que não terá um aumento dos impostos da forma que teve, tem que se cumprir. O povo não pode ser enganado. Eu passarei agora a arrecadar esses impostos e entregarei todos ao líder do governo, porque na forma que ele esteve nesta tribuna, defendeu, e de mais a mais, me desrespeitou, violando minha privacidade, chegando nesta tribuna, trazendo o IPTU do meu apartamento, e mostrando para todos que quiserem ver. Eu não tenho nada a esconder, porque todos sabem que eu moro, mas é uma falta de respeito que houve. Então, vou cobrar o seu governo, vou pedir às pessoas que podem encaminhar os seus IPTUs aqui para o meu gabinete, que entregarei ao líder do governo, para que ele vá ao governo e assuma o que ele se comprometeu nessa casa aqui. O segundo tema que vou trazer essa casa aqui hoje é um tema que me parece estar vindo à tona novamente. E o vereador Marcelo Verri tem batido muito nisso em relação ao transporte coletivo. Eu quero esclarecer que essa questão do transporte coletivo, nós, vereadores dessa casa aqui, começamos a discutir um projeto, e esse projeto, depois, o governo municipal, a prefeitura, se dizia que tinha uma decisão judicial, que dessa decisão judicial deveria a Câmara votar um projeto da concessão do transporte coletivo. Fiz algumas pesquisas em relação ao processo, e eu analisei e vi que tinha uma decisão judicial que poderia estar até errada, havendo interferência de poderes, mas estava em vigor e decisão judicial não se discute, se cumpre. Solicitei que todos nós, vereadores, fôssemos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Marcamos a reunião com o Ministério Público, que era autor da ação civil pública. Chegamos nesta reunião, o Ministério Público, o doutor Daniel Favaretto, foi contundente no sentido de nos dizer que já tinha sido ajuizada uma ação civil pública contra o município de Nova Friburgo e que não precisaria da Câmara votar nenhum tipo de projeto. E mais, notificou todos os vereadores desta casa aqui uma recomendação no sentido que não se manifestasse em relação ao transporte coletivo, que era obrigação do Poder Executivo fazer a concorrência pública. Pois bem, eu acho que era questão decidida. Deve nós, vereadores, acatarmos a decisão do Ministério Público, ter uma decisão judicial, uma ação ajuizada, no sentido que o Executivo é o responsável. Mas, pois bem, por uma forma, talvez, que o governo municipal não queira quebrar o monopólio, ou esteja com medo que o projeto que foi apresentado nesta casa
É o pior projeto de transporte coletivo já visto na história de Nova Friburgo, onde a população pagaria uma passagem mais cara, teria uma frota de ônibus sucateada, mais velha que nós temos aqui hoje, e acabaria com o sistema de integração. Talvez o governo municipal não quisesse que passasse aquele projeto. Tanto é que o vereador Grimaldino Narciso, na sessão passada, disse a esta casa para todos ouvirem. Concede uma parte? Vou conceder sim. Que o projeto não passou, que ele não entendeu o porquê, se a maioria da bancada de vereadores são bancada do governo. E votam o que o governo quer. 2 minutos, vereador. Excelência me concede uma parte também, Concedo sim, vereador. Seja breve. Eu vou conceder o vereador Jorge Carvalho. Eu não tive, vereador, a oportunidade de conhecer o projeto, mas eu gostaria de saber se esse projeto quebra o monopólio, se há concorrência em linhas. Não há concorrência em linhas, há um projeto que, por exemplo, Eu gostaria de saber, vereador, o seguinte, para ficar claro para a população, quantas empresas podem explorar o trecho Olaria Conselheiro Paulino? Pelo por exemplo? projeto apresentado pelo Poder Executivo Municipal, pela Prefeitura, só uma empresa. Então seriam não tem a monopólios concorrência. localizados. Mas, pois bem, vereadores, Ao invés de um, seriam 3. irei adiante com essa Seria relação a essa matéria. oligopólio. Hein? Seria um oligopólio. Vereador, me concede Porque uma eu parte? Vou entendo. conceder só um esclarecimento nesse momento. Seriam 3 monopólios de linhas na cidade. E hoje eu vejo que o governo municipal vem com o mesmo discurso, que não se quebra o monopólio, que foi ajuizada uma ação. Para nós, advogados, aqui vereadores advogados, nós sabemos, não pode haver decisões conflitantes na justiça. Basta a Procuradoria do município alegar conexões das ações, que essa ação que foi ajuizada, aquela liminar foi deferida pela 3ª Vara Civil, com a 2ª Vara Civil, terão que se unir. E a decisão será mantida. Então, entendo eu que essa conversa, mais uma vez, em colocar que a Câmara de Vereadores é responsável pela quebra do monopólio, é balela, é mentira. Sabe o que eu entendo, vereador? Por exemplo, o senhor vai ao Rio de Janeiro, tem a linha Copacabana Rodoviária, ela tem um trecho. Aí tem a linha Leblon Rodoviária, que faz praticamente o mesmo trecho. Aí tem Jardim de Alá Rodoviária, faz o mesmo trajeto. Por exemplo, se tivesse assim, Olaria Conselheiro, Rio Grandina, Olaria. Não. Rio Grandina, Olaria. As empresas, a empresa que faz Olaria Conselheiro não vai fazer a Rio Grandina, Olaria. Mas a maioria do trajeto vão passar ônibus de 2 companhias. Aí está quebrando o monopólio. Aí está havendo a concorrência. Agora, se eu ganhei, eu sou o dono da empresa, eu ganhei Olaria Conselheiro, e o vereador Marcelo Verli é dono de outra empresa, ele não pode fazer Olaria Conselheiro, ele vai ter que fazer Catarsone e Chácara do Paraíso. Aí não tem concorrência. Isso era Então, o projeto não do governo. não E de mais a Vereador, mais, me e de concede mais a uma parte, mais, vereador? concedo a parte, sim, vereador. Seja breve. Serei breve, vereador. Bastante breve. Primeiramente, a origem do projeto. Hoje eu falo com absoluta tranquilidade, porque não sou da bancada de governo e tenho a minha independência para poder fazer a avaliação que julgar conveniente. Né? E, lamentavelmente, quando as pessoas são vinculadas a governos, acabam não tendo essa autonomia. Né? Então, graças a Deus, conquistamos isso com luta, esforço e trabalho. Primeiro ponto. O Programa de Engenharia de Transportes, da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi a instituição que deu início a todo esse trabalho, esse projeto de construção do edital de licitação, visando, não especificamente a quebra do monopólio, mas a regulamentação do serviço em Nova Friburgo. Confesso aos senhores que eu não me sinto em condição técnica, não sou engenheiro de transporte, para ser tão incisivo na avaliação que Vossa Excelência faz, dizendo que é o pior projeto de todos os Faço tempos. sim, vereador, porque... Vossa Excelência me permite Não, uma vou parte? explicar, porque Vossa Excelência agora falou porque eu não sou técnico, mas Pode- consultei alguns técnicos, trouxe algumas pessoas experientes, foi o doutor Aldo Bento de Mello, que criou o sistema da integração no Nova Friburgo, e Conclua. o próprio diretor de transporte do município de Nova Friburgo, que é de Santo André, ele disse que com o projeto apresentado nesta casa, confessou, está gravado nas fitas, a passagem seria mais cara, uma frota de ônibus mais velha e que, me parece, acabaria também com o sistema de integração. E tem que deixar bem claro que a liminar que o juiz da 3ª Vara Civil concedeu não foi só porque esta casa não deu autorização legislativa, não.
A liminar foi concedida que estava violando o princípio do retrocesso, que é vedado na Constituição Federal. Por quê? Pelo projeto apresentado pela Prefeitura, o edital, o sistema de integração de Nova Friburgo, transporte coletivo, iria se extinguir. Foi esse um dos motivos que deferiu a liminar. Obrigado, Vossa Excelência, ter permitido o retorno do à parte. Considero o projeto, analisei o projeto, estudei o projeto, considero um projeto de boa qualidade e considero um avanço em relação ao que não existe em Nova Friburgo. Porque, na verdade, não existe nenhum tipo de regulamento, de estruturação, nenhuma base técnica. Então, há um avanço proposto no projeto. E existem situações específicas, e agora, até falando diretamente em relação às palavras do vereador Jorge Carvalho, existem, sim, trechos coincidentes, linhas, pelo menos partes delas, onde há coincidência e aí sim concorrência direta. Não acontece em todos os setores, em todos os territórios, até porque, se acontecesse dessa forma, haveria um nó no trânsito. E só para finalizar, vereador, acho que a única coisa que eu concordo com Vossa Excelência em relação a esse assunto... Conclua, vereador. Vou concluir, vereador. Só gostaria de um tempinho, porque quando eu peço a palavra, é interessante. Todas as pessoas falam, todos os vereadores falam e ninguém pede para concluir. Quando eu estou falando, pedem para concluir. Vou concluir mais 30 segundinhos, se Vossa Excelência permitir. A única coisa que eu concordo com Vossa Excelência é que, realmente, não sei exatamente porquê, mas a bancada de governo tinha maioria absoluta e não fez valer essa maioria absoluta. E o projeto foi derrubado por 6 votos a 5, sempre ressaltando e destacando que eu fui um dos 5 que votou a favor do projeto de quebra do monopólio. Obrigado. Eu quero deixar bem claro aqui que eu manterei o meu voto. Se o governo municipal pode retornar o projeto à casa, não tenho medo de dizer o que eu vou votar. Eu manifestarei o meu voto no sentido de votar contrário ao projeto, enquanto eu não for notificado novamente pelo Ministério Público, no sentido que eu tenho manifestado no projeto. Eu fui notificado por uma recomendação do Ministério Público que não se manifestasse em relação ao transporte coletivo. Acatarei até o final a decisão do Ministério Público. E se o governo estiver satisfeito, que vá à Justiça e derruba a decisão judicial. É só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Só rapidamente, eu entendo, eu não estava aqui, senhor presidente, mas eu entendo que a bancada do governo não votou a favor do projeto, porque o projeto não interessa ao próprio governo. Porque quando há um interesse, os secretários vêm, então a tropa de choque vem e a bancada vota. Então, eu deduzo que nem ao próprio executivo interessava. Vereador, mais conhecimento que o próprio vereador Marcelo... Senhores vereadores, só gostaria de lembrar aos senhores vereadores que nós estamos adquirindo para casa um placar eletrônico. Então, que Vossas Excelências se acostumem, porque essa complacência que o presidente está tendo, como bem reclamou o vereador Marcelo Verli, não terá mais quando o sistema for mecanizado. Vossas Excelências terão tempo e terão que se deliciarem com o mesmo. Vereador Roberto Vermelhinho, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que aqui nos acompanham. Bom, eu quero até mudar o tom dos discursos aqui explanados, porque eu quero, na verdade, fazer um retrocesso de meu trabalho no Legislativo. Nós estamos entrando no último ano deste mandato e, nessa primeira oportunidade que nós temos de usar a tribuna, eu gostaria de fazer um balanço. O vereador, quando ele é um vereador de situação, ele tem a máquina da prefeitura para desenvolver as suas atividades. Ele se relaciona com os secretários, ele é atendido pelos secretários, então ele tem uma ação mais efetiva, consegue intervir de forma direta na vida das pessoas, embora não seja uma atividade prerrogativa do vereador. Pois não, vereador? Não é sempre assim não, vereador. Tem secretário que não me atende, não. A secretária de assistência social, por exemplo, ela nunca me atendeu. Nunca. Ela acha que o papel do vereador não é isso. E que nós somos agentes do povo. O povo vem aqui trazer as suas reivindicações e a gente repassa ao executivo. Então, tem outros secretários também de governo que não me atendem. E eu aqui vou poupar a prefeita da cidade de Braga, minha amiga particular,
mas que por parte de alguns assessores dela não estão chegando junto com o parlamentar que está aqui representando o povo. E tem mais, vereador. Eu estou também com um projeto aqui nessa casa, tramitando aqui nessa casa, que eu não sei se a professora Beatriz retornou a essa casa, do ensino religioso. Então, o senhor veja que a situação não é assim como o senhor pensa, não. Nós temos nossas dificuldades também. A não ser o vereador Manuel do Pote, que tem lá a Secretaria de Conselheiro. Aí é fácil. Agora, nós não. Nós também dependemos do Pix na mão para a gente conseguir atender a população a contento. Obrigado, vereador. Eu agradeço. Vereador Roberto, rapidamente. Jorge, vereador, já você deu a parte, mas eu só queria, usando as palavras do vereador Alexandre Cruz, mostrar para a população a dificuldade do vereador de oposição. Se o vereador, líder do governo, vice-presidente da casa, ex-secretário, amigo particular da prefeita, tem essa dificuldade, imagina a dificuldade do vereador de oposição. Vereador que manteve sua linha, que esteve aqui sempre de acordo com os seus princípios, votando e mantendo a posição que o levou à sua eleição, com o seu grupo político que o elevou à eleição. Vejam a dificuldade que é o exercício do mandato. Mas a gente não pode, se a gente tem essa porta fechada, se a gente tem dificuldade com o governo do município, nós temos que dobrar o nosso esforço e buscar outras portas e buscar em outros caminhos local para que encontremos ação para dar resposta ao nosso povo. Vereador Jorge. Não, era só, eu iria falar o que Vossa Excelência disse da dificuldade do vereador de oposição e dizer ao vereador Alexandre Cruz, pedir a ele até que, se for possível, atenda um pouco a oposição, porque nós fazemos aqui as indicações, mandamos os ofícios, e Vossa Excelência poderia ser aí o intermediário, porque nós também representamos parcela da população. Nós não chegamos aqui se não fosse por vontade do povo. Então, nós precisamos ser atendidos também. Então, quando Vossa Excelência for reivindicar as suas questões, lembre da bancada de oposição. Lembrando aquela história para dar a César o que é de César. Vou sugerir, vereador, César que a gente tá vá em bloco para poder ter mais força e conseguir aí as realizações. Porque não. Eu sozinho não tenho conseguido, não. Com alguns, temos que deixar claro. Tem secretários ali que não têm vaidade e que realmente fazem o papel de secretário, de apoiar o vereador, de trabalhar não pelo vereador, pela população que nos procuram aqui. Mas tem uns que não, que estão com um salto alto desse tamanho, achando que aquilo ali é eterno e que, infelizmente, acho que o vereador, não se acha no direito de colaborar. De dar nome aos bois. Porque nós temos que saber quais são os vereadores. Falei, a Secretaria de Assistente Social é uma, vereador. Não, vários demais secretários, porque nós temos que saber quem são os secretários que atendem a população então, tem a Secretaria de Assistente Social. Que quando todos tiver os secretários, mais, eu vou vir falando, vereador. Vereador, que todos os secretários são servidores públicos. Só para concluir, vereador. Pois não, Jorge. Quando a indicação é votada nesta casa, ela já tem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, vem para votação. Geralmente é aprovada por unanimidade. Ela deixou de ser indicação de Roberto Vermelins, de Nami Nassif, né, de Manuel Martins, de Jorge Carvalho, passou a ser indicação da Câmara. O ofício que vai para a Prefeitura vai assinado pelo presidente. Então, pelo menos resposta disso, eu acho que nós deveríamos ter. Vereador Jorge, para mim Então, não ser injusto. Pedido. Eu não quero ser atendido. É que, quando o povo derrotou o meu candidato a prefeito, me colocou na oposição. Agora, rapidamente, para mim não ser injusto, tem os secretários que me atendem muito bem, sim. Margarete Nassif, o secretário Celso Narciso, de Serviços Públicos, o secretário de Olaria, e a secretaria Marinice do Trabalho. Até então, esses aí têm me atendido muito bem e a contento. Agora, infelizmente, tem alguns que no decorrer de quando for vendo as reivindicações não forem atendidas, eu vou vir aqui provar a população que não tem sido atendida. Por favor, deixa eu concluir meu raciocínio aqui, porque senão vai ficar bastante... E esse assunto era só para levar um fato. Eu estive há uns 15 dias no Jardilândia, visitando os companheiros, Dona Gracinha, o Leandro, a Leni, o Betinho, companheiros que de algum tempo, de alguma estrada, e a gente estava lá observando a situação que está o Jardilândia. Entre outras coisas, uma principal, lá precisa urgentemente da desratização. É um fato
Conselheiro emendas. inteiro, vereador. Conselheiro inteiro está nessa Olha, situação. Cansei de vereador pedir. Jorge, o Jardilândia, o Leandro tem um carro, deixou o carro no final de semana, segunda-feira foi ligar o carro, não conseguiu ligar o carro, foi ver, os ratos tinham comido a fiação elétrica do carro. Olha, Vereador, isso é um absurdo. Isso parece piada se não fosse verdadeiro. vereador, Imagina você ter um carro, você deixa na garagem na sexta-feira, segunda-feira você vai pegar o carro, os ratos, para você ver o tamanho da falta de ação do poder público municipal. As ruas estão abandonadas, as ruas todas cobertas de mato. Você anda em Nova Friburgo, é buraco em cima de buraco, as ruas todas infestadas com rato. A beira do rio, aqui no centro da cidade, também é outra, é uma vergonha. Fazer caminhada na beira aqui do Rio Bengalas de manhã é você ver rato em cima de rato e nenhuma ação é feita. As pessoas em dias de chuva não conseguem transitar. Ali perto do Friburguense, uma senhora tomou um banho porque as ruas ali não são cuidadas. Ficam aquelas poças, nós botaram aquele microasfalto, aquilo vira uma poça e as senhoras, as pessoas que transitam na calçada tomam um banho porque os carros vêm e passam e aquilo ali está realmente numa situação deplorável. Mas isso não é um ponto. Eu não estou criticando um local, não. Tem um buraco aqui na Dante da Gineste que está há 6 meses. Não, ele está ali já há alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Mas no resto da cidade, isso vem acontecendo paulatinamente. Aonde você vai é mato. Eu fui ontem a Rio Grandina, as ruas todas também. Estive lá com o Luiz Carlos me pediu para ver algumas coisas lá em Rio Grandina, no loteamento Progresso, e lá é mato, cima de mato, e não adianta falar com o administrador, não adianta buscar, porque não há ação. Compraram, vereador Jorge, uns equipamentos, um negócio doido aí, um triciclo, que anda com um motorzinho a diesel, um negócio que aquilo não é carro, não é charrete, é um negócio esquisito que não carrega nada. O investimento que esse governo fez, porque não tem uma noção exata da necessidade do nosso povo. É um governo que não tem planejamento e que não faz investimento para o futuro, para o engrandecimento. Nós sempre falamos aqui e votamos aqui os recursos para comprar equipamento, para equipar as administrações de bairros, para equipar a Secretaria de Obras, para que as estradas pudessem ser cuidadas, para que as administrações de bairros pudessem dar atenção aos seus bairros. Aí a gente vai num bairro, você vê, e não é de agora com o concurso agravou-se muito mais, mas a administração de bairros teve um corte significativo do pessoal de limpeza, de manutenção. Lá em São Pedro da Serra tinha 20 homens, passaram para 5, aí não consegue administrar o bairro, não consegue atender a população e fica o caos. Isso é um fato. Pequeno a parte, Pois muito não, rapidamente. O triciclo, eu tenho também que dar a minha culpa, que aquilo foi culpa minha. Porque o triciclo, vereador, quando nós pedimos o triciclo, eu fui lá na fábrica no Rio, vi como funcionava, era para atender aqui o centro da cidade, Alberto Brown, em Praça Getúlio Vargas, nas pequenas coletas de capina, coisas rápidas. E o triciclo ele tem, sim, uma economia, ele faz 36 km por litro. Então, foi uma coisa proposital, ele é diagonal, ele tem 3 funções, por isso que a gente optou, na época, por ter o triciclo aqui no centro, por ser pequeno, por poder entrar nessas vias menores, de fácil acesso, e por dar agilidade ao trabalho nos serviços menores aqui do centro. Vereador, mas foi um erro meu, que o governo não teve culpa nisso. Vereador, eu posso até entender que Vossa Excelência tenha feito uma sugestão nesse sentido. O que eu não posso entender é que um governo tenha dado prioridade a comprar um triciclo desse e não um caminhão, e não uma retroescavadeira para equipar as administrações de bairro. A gente também não consegue compreender que você bote um distrito como o distrito de Conselheiro com aquela quantidade de pessoal, com aquela infraestrutura que lá está, que não permite que o bairro tenha um atendimento condigno, que é um bairro que cresceu nos últimos tempos e não tem a infraestrutura necessária. Vereador Marcelo, eu só não vou lhe permitir a parte, porque senão não vou conseguir, o presidente me deu 2. Coisa breve, só falar até solicitar ao vereador Alexandre Cruz, como ele tem um bom contato com a secretária de Obras, Margarete Nassif,
já há quase 10 anos que tem um trecho desmoronado ali na Avenida Campesina, perto da feirinha ali do bairro Ipur, por trás da Igreja de São Bento, e até hoje não houve uma solução para aquela questão. Vereador, então vamos fica fazer aqui uma indicação solicitação junto e pedir ainda para asfaltar, para facilitar os transuentes da feira, que possam ter maior agilidade na feira. Não só o muro, mas também o asfalto, que é um pedido da comunidade. Mas, senhor presidente, quero, saindo dessas coisas pequenas, partir para o que eu acho que deve e norteou o meu mandato nesses 3 anos. Eu trabalhei esses 3 anos sempre buscando o desenvolvimento de Nova Friburgo, gerar emprego, gerar renda, promover, apoiar o cidadão empreendedor, apoiar o trabalhador de Nova Friburgo, é o meu objetivo e tem sido o norte do meu mandato. Como norte desse mandato, conseguimos comprar, através do governo do Estado, um terreno para fazer lotes para trazer indústria para Nova Friburgo. E agora, há 15 dias atrás, a UDR fez a licitação para fazer o acesso ao condomínio industrial. E a Geomecânica, uma empresa do Rio de Janeiro, que tem trabalho prestado em Nova Friburgo, muita coisa realizada, ganhou a licitação e esperamos que este ano nós já teremos condições de inaugurar o condomínio industrial e trazer empresas para Nova Friburgo, trazer emprego para Nova Friburgo, trazer trabalho para Nova Friburgo, para que o friburguense possa se desvencilhar dessa situação que nós passamos, de caos, de pessimismo, de abandono. Realmente, nós só poderemos reverter esse quadro quando nós conseguirmos trazer indústrias para Nova Friburgo, emprego para Nova Friburgo, salário para os trabalhadores. E nós estamos trabalhando nisso. E eu estou vendo já no horizonte essa luta sendo fechada com a conclusão da obra do acesso. Nós estaremos em condição, então, de fazer o parcelamento da área adquirida, e aí nós poderemos, então, buscar empreendedores, empresários que venham investir em Nova Friburgo, venham gerar emprego em Nova Friburgo. Estamos trabalhando também, senhores vereadores, para fazer a primeira feira de artesanato de Nova Friburgo e região. O artesanato é uma grande fonte de renda para o friburguense que é mal explorado. Não há ação específica em apoio ao artesão. Eles ficam nas feirinhas, não há uma estrutura para eles e também não há nenhum trabalho efetivo para transformar este artesão num pequeno empresário, para que ele possa empregar. E nós vamos fazer, se Deus quiser, ainda no mês de maio, conseguimos uma emenda parlamentar com o deputado Fernando Lopes de R$200 mil, conseguimos um empenho da Firjan, da Associação Comercial, conseguimos uma parceria com o SEBRAE e com o SESC, e com certeza, e com vários grupos de artesãos, com a Legítima, com o Romaric, com a RSB, que é o grande motivador nesse projeto, e nós vamos fazer essa grande feira em Nova Friburgo e vamos, com certeza, criar um mecanismo para gerar emprego também através do artesanato. A gente, quando vai a Pernambuco, a gente, quando vai a Minas Gerais, Tiradentes, a gente vê o valor e a força que o artesanato tem naquelas economias. E a gente sabe que, se aqui em Nova Friburgo for melhor trabalhado o artesanato, nós vamos criar uma nova indústria em Nova Friburgo, que vai ser a indústria do artesanato, que vai gerar muitos empregos em Nova Friburgo. Então, são ações, senhor presidente, que a gente está trabalhando e está buscando para apoiar o friburguense, porque emprego, trabalho, renda deve ser o objetivo de todo homem público. E a gente precisa fazer um esforço para que Nova Friburgo aumente a sua arrecadação, porque só com o aumento de arrecadação vai ter condições de dar salário digno aos trabalhadores da Prefeitura Municipal, melhorar a saúde, não com maquiagem, mas com ações concretas, com ações diretas, melhorar a infraestrutura urbana, comprando equipamentos, melhorando as administrações de bairros. É isso, senhor presidente, que é o nosso objetivo, e só com essas ações nós conseguiremos melhorar Nova Friburgo e fazer com que Nova Friburgo volte a ser a Nova Friburgo que nós conhecemos há tão pouco tempo atrás. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, muito obrigado, senhores vereadores, pela parte, muito obrigado, senhoras e senhores, pela atenção. Pois não, vereador. Senhores vereadores, não tendo mais nenhum vereador inscrito, eu declaro por encerrados os trabalhos desta sessão, marcando a próxima para o dia 26 de fevereiro,
às 17 horas, neste plenário. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite e um ótimo final de semana.